Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada aqui na cidade de São Sebastião, em São Paulo. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Na aula anterior, aprendemos como devemos segurar no braço do violino, que até então não tínhamos realizado esse exercício. Estávamos fazendo da seguinte maneira: apenas segurando no tampo, que é uma forma muito boa de estar segurando o violino enquanto fazemos exercícios apenas com o arco. Por quê? Esses exercícios apenas com o arco, eles têm uma probabilidade muito grande de estarmos esbarrando nas outras cordas. E também, quando deixamos a mão aqui e não sabemos a posição correta de deixar os dedos, é muito fácil um dedo ou outro estar encostando na corda, e isso atrapalhando o exercício. Então, quando formos fazer apenas o exercício utilizando o arco, sem precisar fazer notas no braço do violino, vamos estar segurando o violino no tampo. Quando formos realizar atividades com notas, seguraremos no braço. No caso, naquele primeiro exercício, não estávamos fazendo notas com sons. Estávamos apenas colocando o dedo na posição que deveria ficar. Porém, se vocês perceberem, produz som sim, mas não um som muito alto. E o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje vamos aprender a misturar esse primeiro exercício com a postura do braço e utilizando o arco ao mesmo tempo. Que é assim, iremos trabalhar tanto a posição da mão no braço do violino, quanto o movimento do arco e a posição do arco quanto ao violino. Tá bom? Mas antes de passarmos para o arco, eu quero estar dando um enfoque em algumas posições que devemos ter muita atenção. Por exemplo, a postura do corpo. Lembrando, sempre uma postura ereta, tá? Lembrando que o violino ele fica perpendicular ao nosso corpo. Nós não deixamos o violino virado para frente, sempre perpendicular. Quem vai dar a direção do violino é o nosso ombro esquerdo. Então, se atentando sempre a essas posições. Uma outra posição que devemos ter muita atenção é da nossa mão ao braço do instrumento. Como vimos, vamos pegar o dedo indicador, apoiá-lo na primeira falange, lembrando que a falange são essas dobras que temos nos dedos, essas linhas. Então vamos pegar a primeira falange, que é o lugar onde que ele dobra no começo da mão, e apoiaremos na pestana. Lembrando que a pestana é essa parte aqui no final do espelho. Lembrando que o espelho é essa parte onde faremos as notas. Essa madeira preta que temos ao longo do braço do instrumento. Ó, temos que diferenciar. Aqui eu tenho o espelho e aqui eu tenho o braço. O espelho ele vem sob o braço e vai descendo até o tampo, tá? O espelho não é o braço do instrumento. Eu tenho o braço e eu tenho o espelho. Então, apoiaremos o apoiaremos o dedo indicador com a primeira falange na pestana. Ficará dessa forma. E perceba que a mão é o tempo todo relaxada. Eu não estou tensionando minha mão, deixando ela dura. Relaxado. Relaxa a mão. Coloque o violino na posição. Estou com o violino na posição. E agora vou pegar o meu dedo indicador e apoiar a minha primeira falange na pestana. Perceba que ela está apoiado rente à pestana. Desse modo aqui. Após apoiar o dedo indicador na pestana, vamos pegar o dedão e na mesma posição que a nossa mão fica relaxada, quando andamos na rua, a nossa mão ela não fica desse jeito, dessa forma, ou assim. Não, é uma posição relaxada, ela faz como se fosse um C. Olha, perceba que eu consigo fazer um C quando eu deixo a minha mão relaxada. E é essa posição que iremos encaixar aqui. Ó. Se você colocou o dedão e manteve a sua mão relaxada, o dedão já vai quase que automaticamente para a posição. Ele não fica rente à mão. Olha, perceba que você não consegue ver o meu dedão.
Já na posição natural do dedão, você consegue ver o dedão. Pois ele vai ser a nossa base. Quando colocamos o primeiro dedo, naturalmente o primeiro dedo ele já vai cair em cima da posição em que o dedão está. Essa vai ser a primeira nota de referência que teremos, tá? As primeiras posições. Isso em cada uma das cordas. Um outro detalhe que temos que tomar muita atenção quando estamos tocando violino é quando seguramos o braço do violino. Perceba que eu estou com a postura ereta. Mas tem um outro erro que devemos tomar muito cuidado, que é a nossa mão, mais especificamente o nosso pulso. Temos que tomar muito cuidado para não fazer isso, dobrar o pulso dessa forma, deixando a mão assim, ou até mesmo o contrário, deixando o pulso desta forma, porque você vai acabar tensionando a mão, e a gente não quer isso. E não precisa, você precisa ficar com a mão relaxada. Tudo no violino, a gente precisa ter muito controle e estar sempre muito relaxado. O violino, ele é um instrumento que nós não precisamos apertá-lo. Nós precisamos ter firmeza, é diferente. Igual o exemplo, o cabide. Quando você coloca a roupa no cabide, o cabide ele sustenta a roupa, ele segura. Ele não agarra a roupa. Se você quiser levantar a roupa e tirar do cabide, você consegue, sem precisar abrir um cabide ou fazer algo assim. Ele não está agarrando a roupa. Ele apenas apoia a roupa. É isso que faremos no violino. Porque faremos movimentações com o violino mais para frente, que se chamam de serposições. Que é o quê? Nós utilizaremos a extensão do espelho no instrumento. Então, da mesma forma que eu posso fazer notas aqui em cima, aqui embaixo eu também posso fazer notas. Se eu estiver com a minha mão dura, rígida, segurando o braço do violino, eu não vou conseguir, porque vai ficar muito tensionada a minha mão. E eu não vou ter essa agilidade, essa velocidade para poder descer. E também eu vou ficar com a minha mão muito dolorida depois de pouco tempo tocando. Então, nós vamos pegar, colocar o indicador apontado para cima e o dedão na lateral. No exercício da aula passada, nós fizemos esse exercício aqui, ó. Nós apertamos apenas para baixo, 4 vezes em cada corda. Então eu fiquei com 1, 2, 3, 4 na corda Sol, 1, 2, 3, 4 na corda Ré. E agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4 na corda Lá e 1, 2, 3, 4 na corda Mi. Perceba quando eu faço nessa posição. 1, olha minha mão como fica relaxada. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceba, a minha mão está o tempo todo relaxada, eu não estou tensionando ela em nenhum momento. Ela não está desse modo, ó. Aqui eu estou tensionando. E piora se você fizer esse movimento, ó. Porque como a nossa mão ela tem tendões, os nossos dedos eles são ligados por tendões. Então, quando você faz esse movimento ou esse movimento, você está tensionando esses tendões. Ou seja, você está encurtando a mobilidade dos seus dedos. E a gente não pode ter isso quando tocamos violino. Um outro exercício que vamos fazer agora é um exercício em que pinçaremos as cordas para tirar som. Agora sim, agora a ideia é tirarmos som. Como faremos isso? Trabalharemos com a mão direita. Então, diferente do outro, que apenas apertávamos a corda do violino, nesse vamos utilizar o dedo indicador em movimento de pinça. Aqui no violino, nós temos o cavalete, como já vimos. Quando tocamos com arco, utilizamos o arco nessa região, um dedo após o cavalete. Quando usamos o dedo para tirar o som, tocamos sempre à frente do espelho. Porque lembrando, utilizamos o breu para tocar o violino. E nós não queremos que o breu pegue em nossa mão, porque como sabemos, quando a gordura do nosso corpo entra em contato com o breu, ele vira uma substância meio pegajosa, fica um pouco ruim de tirar. Então se você estivesse tocando aqui e fosse pegar o arco, ia ser mais ruim para tocar.
ia ser ruim para estarmos tocando. Então, vocês farão o quê? Mais ou menos uns 2 dedos após o espelho, vocês irão fazer esse movimento, puxando a corda. Então você apoia o dedo na corda e puxa. Cuidado, não segura a corda e puxa. Você apenas apoia nela e puxa para fora. Ó, é só um apoio que eu estou fazendo. Não estou agarrando a corda e puxando. Porque a ideia não é estourar a corda, é apenas tirar um som. Então, apoiaremos a corda Sol e faremos isso 4 vezes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Agora na corda Ré. 1, 2, 3, 4. Na corda Lá. 1, 2, 3, 4. Na corda Mi. 1, 2, 3, 4. Assim como outro exercício, nós faremos tanto da corda Sol até a corda Ré, tanto da corda Sol até a corda Mi, quanto da corda Mi até a corda Sol, fazendo a sequência. Então, se eu fosse fazer uma de cada vez, eu teria Sol, Ré, Lá e na corda Mi. Lembrando que eu falei o nome das cordas, mas não as notas, porque no caso, quando eu coloco o meu primeiro dedo, as notas que eu realmente estou fazendo no instrumento, na corda Sol eu teria um Lá, na corda Ré eu teria um Mi, na corda Lá eu teria um Si e na corda Mi eu teria um Fá sustenido. Essas são as notas que vocês estão fazendo. Então nós temos tanto as notas quanto as cordas. Pois como sabemos, o violino não tem trastes, porém tem as notas entre uma corda e outra. Conforme eu vou descendo o braço ou eu vou apertando as cordas, eu vou encurtando o seu tamanho, fazendo assim, aumentando a tensão. Quando eu aumento a tensão da corda, eu estou subindo tons. Lembra o que já vimos sobre tom e semitom? Então, um exemplo, se eu estou na corda Ré e eu aperto a corda Ré, eu vou estar subindo para as próximas notas. Eu nunca consigo descer numa corda. Igual um exemplo, se eu tenho a corda Ré solta, eu nunca conseguiria fazer uma corda mais grave do que a corda solta, porque não tem como. Tá bom? Então esse é o nosso exercício de hoje. Um outro exercício que vocês vão trabalhar junto com esse e somado ao da aula anterior é de fazer as cordas intercaladas. Aqui eu fiz na sequência, então eu fiz Sol, Ré, Lá e Mi. Mas você também deve fazer intercalado, como Sol, Lá, Ré e Mi. E depois Mi, Ré, Lá e Sol. Faça pelo menos 4 vezes em cada uma dessas sequências. Igual um exemplo. Assim como eu fiz da corda Sol até a corda Mi, faça 4 vezes essa sequência. E depois faça da corda Mi até a corda Sol, 4 vezes. E depois faça intercalado. Para assim você estar trabalhando tanto a articulação entre as notas, porque perceba, conforme você vai trabalhando esse exercício, você já vai automaticamente trabalhando a mudança de cordas, que é justamente o que vimos também na aula passada, mas que são exercícios complementares que vão cada vez mais nos auxiliando a realizar essa atividade e ao longo do tempo facilitando para realizarmos. Cada exercício desse vai fazer com que aos poucos vamos subindo degraus. Igual um exemplo. Através desse exercício intercalado, você terá mais agilidade. O nosso cérebro, conforme vamos realizando ações, ele costuma gravar sequências. Então a nossa ideia é começar a quebrar essas sequências. Por isso que nossos exercícios são em blocos variados, tanto subindo ou descendo, de forma intercalada. Assim fica mais fácil para estarmos aprendendo e não apenas decorando. Tá bom? Então, por enquanto na aula de hoje vamos ver esses exercícios. Pratiquem bastante esses, porque em breve estaremos realizando esses exercícios com o arco e vai ficar um pouco mais complicado, porque como vimos, o arco ele exige outras habilidades. Então, na verdade, será como se você estivesse tocando 2 instrumentos ao mesmo tempo. Você terá que raciocinar tanto as mudanças de posições, mudança dos dedos e de cordas aqui no braço, tanto os dedos que você vai precisar usar para articular o arco. Então, pratique bastante esse exercício para quando passarmos para o arco,
você ter uma facilidade maior, tá bom? Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido e te espero para a próxima aula.